Olá pessoal, me chamo Rodrigo Aglio, quero trazer mais uma vez uma palavra da parte de Deus para as suas vidas, para nossas vidas. Eu tenho certeza que aquele que acompanha o canal, que curte, né, as mensagens que Deus coloca no meu coração, tenho certeza que vai prestar atenção até o final. Eu vou estar também fazendo uma oração para abençoar a vida de muitos que já têm pedido orações, e eu vou dizer alguns nomes, né? Depois gostaria também que você no final dessa mensagem deixasse seu nome nos comentários para que possamos, eu e minha esposa, estar orando por você também. Bom, a palavra que eu quero compartilhar hoje com você faz parte da Palavras de Vida, a parte final, onde eu vou estar falando sobre algo que incomoda grande maioria dos brasileiros, principalmente agora nessa época de pandemia, que tem assustado muitas pessoas, levado a consequências de outras coisas, e eu quero falar sobre ansiedade. Por que falar sobre ansiedade num tempo como esse? Porque nós vemos que as pessoas hoje estão ficando tão ansiosas que estão ficando doentes, e a ansiedade pode levar à depressão, e a depressão à morte. E eu queria compartilhar com você o que leva uma pessoa a ser ansiosa. Porque você pode ser ansioso por causa do seu trabalho, se você vai trabalhar ou não. Você pode ser ansioso porque você cria expectativas em cima de uma pessoa. Talvez você esteja ansioso para saber o resultado de algum exame que você fez, ou até mesmo de uma pessoa que está enferma no hospital. Nós criamos sempre ansiedades para os nossos corações, e isso traz consequências, porque às vezes a ansiedade ela pode desenrolar outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que ficam doentes por causa da ansiedade. Tem crise de pânico, crise de ansiedade. Tem pessoas que precisam tomar remédios por causa da ansiedade. Tem pessoas que têm insônias, porque a ansiedade gera preocupação, e a preocupação às vezes faz com que a gente perca o sono. Tem pessoas, por causa da ansiedade, ela cria um medo terrível no seu coração, ao ponto de ela não conseguir nem sair nas ruas. E nós vamos nesse dia falar sobre isso. Primeiramente eu quero falar sobre você, o que diz o dicionário do Aurélio falando sobre ansiedade. A ansiedade é o desejo veemente e impaciente. Em outra passagem diz, é a demora no atendimento, causar-lhe a inquietação, aflição, o afligimento, agonia, angústia, tormento, cuidado, desassossego, e por aí vai. Então nós, através disso, baseado nessas características da ansiedade, nós vamos mostrar para você por que as pessoas hoje estão ficando ansiosas e o que a palavra de Deus nos ensina sobre a ansiedade. Porque, meu querido, eu quero que você preste bem atenção agora. Jesus Cristo é o nosso maior referencial de fé. É aquele a qual você precisa olhar e seguir como alvo. E aí você me pergunta, dos grandes heróis da fé, Jesus como referência, teve ansiedade? Não. Jesus não era ansioso. E eu vou te provar isso. Talvez você vai falar assim, mas Jesus no jardim do Getsemane, ele teve depressão, ele teve uma angústia tão forte ao ponto de suar sangue, ao ponto de ali ter medo, pavor, porque a Bíblia diz que ele teve pavor, e ele não teve ansiedade, não foi ansioso? Não, meu querido. Jesus Cristo, se você quiser olhar para uma pessoa e falar assim, qual é a pessoa mais tranquila da Bíblia? Era Jesus Cristo. Não importava a situação que ele enfrentasse, ele enfrentava com maior tranquilidade. Sabe por quê? Porque ele tinha confiança no Pai Celestial. Não é só por ele ser o próprio Deus, ele vem nos ensinar, nos dias de hoje, que nós devemos nos basear e imitar os passos que ele deixou aqui na terra. Por isso que não é à toa que ele deixa registrado em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, que diz assim, olha só. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? E pelo que haveis, ou qual de vós, por mais ansioso, né? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. E, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Meu querido, Jesus Cristo, ele vinha lá, eu quero lembrar para você, que quando veio os soldados romanos no Getsemane para levar Jesus preso, a Bíblia diz que ele estava sereno, tranquilo. Pedro, na sua atitude impetuosa, pega a espada, corta a orelha de Malco, o soldado romano. Ele ficou ali ansioso, com medo, um mix de sentimentos passou na cabeça de Pedro, mas Jesus não. Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que ele ia passar por isso. E a ansiedade é justamente sobre aquilo que nós imaginamos de algo que vai acontecer no futuro. A gente fica preocupado sobre aquilo que vai acontecer, que a gente nem sabe se vai acontecer. A gente imagina, a gente conjectura na nossa mente, meu Deus, vai acontecer isso. Se acontecer isso, como é que eu vou ficar? Gente, a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje. E o hoje significa que você precisa entender uma palavrinha que se chama descanso. Quando você entrega nas mãos de Deus as suas ansiedade e preocupação, Ele vai cuidar do seu problema e você só precisa descansar. Por isso que ele diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, olha só o que ele diz, que sirva para mim e para você, meu querido. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele quer dizer com isso? Busque a Deus, busque a presença do Senhor Jesus Cristo e descansa. Eu quero compartilhar com você ainda 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, onde o apóstolo Pedro, onde o Pedro fala que lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que palavra abençoada, meu querido, para os dias tão conturbados que nós enfrentamos. Como é difícil nós dedicarmos este momento da palavra e colocarmos em prática no nosso dia a dia, porque quando vêm as dificuldades, quando vêm as adversidades, e às vezes nós erramos em ser ansiosos porque criamos e colocamos expectativas nas pessoas. Quero dizer para você que nós, como seres humanos, somos falhos. E todas as vezes que você coloca expectativa em pessoas, você pode ser frustrado, pode se decepcionar. E essa decepção pode desencadear várias situações que pode te levar até, inclusive, a depressão. Então, querido, aprenda com a palavra de Deus. Porque Jesus não era ansioso. Porque ansiedade é falta de fé. Ansiedade é falta de confiança em Deus. É como se você quisesse dizer assim: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude com este problema. E aí depois você faz uma oração dessa e depois vai correr atrás. Meu Deus, eu tenho que correr atrás para pagar essa conta, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Meu querido, descansa, você já colocou nas mãos de Deus. Tem muitas das pessoas, inclusive, que Deus precisa falar assim: meu filho, pega pela orelha e tirar ele da frente, porque você está atrapalhando o agir de Deus. Por causa da sua ansiedade, você não espera, você não confia em Deus e não deixa Deus trabalhar. Descansa, meu querido. Aprenda a entregar nas mãos de Deus e descansar. Porque essa ansiedade, você ficar ansioso, vai te gerar problema. Pode te causar um problema no coração, pode tornar você uma pessoa
viciada em remédios para poder dormir, para poder relaxar a mente e o corpo. Tem pessoas, por causa da ansiedade, ou ela acaba se viciando em cigarro, em bebidas, em remédio mesmo. E inclusive tem pessoas que, por causa da ansiedade, come sem parar. Às vezes não está nem com fome e come, porque fica ansiosa e fica comendo. Eu brinco com a minha mulher porque eu, como ser humano, eu já tive as minhas ansiedades também. Eu era muito, muito ansioso. E de uns tempos para cá, Deus tem trabalhado isso na minha mente, no meu coração. E graças a Deus eu tenho suportado todas as minhas dificuldades, meus problemas, confiando em Deus. Porque a fé, queridos, é o que nos faz vencer a ansiedade. Tem pessoas, que eu brinco com a minha mulher, que eu estava comendo tanto, que eu estava engordando, que eu falei assim, ó, marca a minha bariátrica para 2023, porque do jeito que eu estou engordando, eu vou ter que fazer uma bariátrica. Quantas pessoas nessa pandemia, por causa da ansiedade, não está comendo mais do que precisa o seu corpo, ficando obesa. Tem pessoas que precisam entender que você só precisa confiar em Deus, aprender a confiar em Deus, entregar suas preocupações para Deus e deixar Deus agir. Mesmo que isso às vezes demore um pouquinho, mas eu nunca vi Deus não deixar de responder a um servo seu. A Bíblia diz que nunca vi um justo padecer do pão. Então, meu querido, entrega as suas preocupações nas mãos de Deus, confia e descansa, porque eu tenho certeza que você vai vencer todas essas dificuldades, esses problemas que aparecerem. Tem pessoas na Bíblia que, os grandes heróis da fé, por exemplo, eles tiveram ansiedades também. E havia um rei chamado Josafá, por causa dos inimigos, 3 nações que iam enfrentar ele teve medo, sentiu ansiedade de meu Deus, o que eu vou fazer para salvar o meu povo? Ele teve ansiedade, teve medo. E o medo, ele faz alguns pontos na nossa vida, tipo, ou ele paralisa, ou ele faz a gente fazer besteira, porque o medo faz isso. A gente fica com tanto medo que a gente faz besteira, toma os pés pelas mãos. Mas tem um medo também que nos leva a nos ajoelharmos diante de Deus e orar e pedir a ajuda dele. E foi o que o rei Josafá fez. E no momento que ele fez isso, Deus falou assim, essa luta não é sua, essa luta é minha. Pode ficar tranquilo que eu vou guerrear por vocês. Sabe o que Josafá fez? Descansou. Ele entregou o problema dele para Deus. Ele falou assim, já que o problema é seu, Senhor, eu vou ao encontro dessas nações que eram habilidosos na arte da guerra, numerosos, poderosos, e ele foi lá, sabe o que ele fez? Botou os cantores dele na frente e começou a glorificar a Deus. Enquanto os cantores, os levitas, né, os homens que adoravam a Deus iam na frente, porque geralmente quando você vai para uma guerra, você põe os seus soldados na frente, mas Josafá não, ele pôs sua equipe de louvor, querido, na frente. Aí Deus foi e desbaratinou todo aquele exército. Então, querido, confie em Deus. Eu quero me lembrar mais uma situação para finalizarmos essa mensagem. Quando Pedro estava lá no meio do mar, passou a madrugada inteira tentando pescar e ele não conseguia, não pegava nenhum peixe. E eu entendo que às vezes uma situação como essa gera ansiedade mesmo, porque é a sua profissão, você precisa trazer o sustento para sua casa, você precisa ter dinheiro para pagar as contas. Então Pedro ficou muito ansioso e a ansiedade numa situação dessa gera frustração, decepção. Talvez hoje você esteja assim, está frustrado com algumas coisas que acontecem na sua vida, decepcionado por causa do rumo que a sua vida tomou, mas talvez porque você não confiasse em Deus. Talvez porque você fala apenas pela sua boca, mas sem realmente entregar os seus problemas para Deus. Quero te dizer, querido, que Pedro, quando teve um encontro com Jesus Cristo, ele fez algo que nós precisamos fazer. Porque às vezes Jesus está falando na sua vida, fala assim, olha, faz o que eu mando, faz o que eu peço, deixa os seus problemas comigo, entrega o seu fardo para mim,
porque comigo o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Talvez Jesus está falando para você assim, jogue a rede do lado esquerdo, do lado direito, para você fazer a sua pesca maravilhosa. Talvez Deus está mandando um recado diretamente para você falar assim, olha, faz isso, entrega a sua vida assim, continua andando nos meus caminhos, começa a ouvir mais a palavra, começa a ouvir mais de louvores que glorificam o nome do meu Pai. Talvez Jesus Cristo esteja falando para você que você precisa buscar mais a presença dEle. E aí sabe o que Pedro fez? Obedeceu. Pedro passou a madrugada inteira querendo pescar e não conseguiu. Não pegava um peixe sequer. E depois que ele falou assim, mestre, mas a gente já fez isso. Ele falou assim, joga a rede do lado direito. Pedro vai e obedece. Vai lá e com a fé que ele tinha naquele homem, que é Jesus Cristo, ele vai e joga a rede do lado direito. E o barco quase vai a pique de tanto peixe que eles pescaram. Talvez este seja o seu milagre que você está precisando, querida. Tirar a ansiedade e passar a ter fé. Porque a Bíblia diz que a nossa fé, se ela for do tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão do mundo, ela pode fazer com que montanhas sejam lançadas ao mar. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer isso? Que a sua fé não precisa permanecer pequena como um grão de mostarda. Mas eu quero te lembrar que um grão de mostarda, à medida que ele for crescendo, se torna a maior das hortaliças. A Bíblia está querendo nos ensinar que a sua fé pode começar como um grão de mostarda, mas ela precisa crescer. Porque quando ela cresce, você tira a ansiedade e passa a confiar em Deus. Que Deus abençoe sua vida, que esta palavra abençoada venha de encontro à sua necessidade e que você a partir de hoje passe a confiar mais em Deus. Quero orar pela sua vida, meu querido. Tem algumas pessoas que a gente tem pedido oração para a gente. Eu vou tentar lembrar de algumas aqui. Se você também desejar, deixe o seu nome nos comentários. Eu quero orar pela Sulamita Ferreira, pelo Hubertinho de Descoberto. Eu quero orar pelo Márcio, que perdeu a esposa há pouco tempo. Quero orar também pela Dilciane e o esposo Rodrigo, pela Gleice. Quero orar pela Mara, pela sua mãe, pela sua irmã Amanda, seu pai José Cícero, José Luiz. Que Deus esteja completando, né, essas mensagens, né, essas pessoas que estão na minha cabeça para orar. Quero orar pela minha mãe, pelos meus irmãos. Quero orar também pelos meus amigos, Neto, Netinho, MGP. E se você for uma pessoa que deseja oração, deixe o seu nome, eu vou estar orando também por você. Então feche seus olhos, faça sua oração junto comigo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua presença, buscando, ó Pai, o conhecimento da Tua palavra cada dia mais. Que esta palavra abençoada, ó Pai, a qual diz que nós devemos entregar as nossas necessidades nas Tuas mãos e descansar, confiando que o Senhor tem aquilo que é melhor para as nossas vidas, possa também chegar aos corações dessas almas necessitadas. Esses nomes a quais mencioneis, ó Deus, e aqueles que a quais eu não pude lembrar. Mas que o Senhor complete, ó Deus, a obra das Tuas mãos na vida dessas pessoas, abençoando, protegendo, guiando os seus passos, ó Deus, em direção aos céus, fazendo com que eles sintam, ó Deus, amados por Tua presença gloriosa e que eles possam sentir a presença do Espírito Santo agindo em suas vidas. Que o Senhor Jesus possa confortar os corações, tirando toda a ansiedade, fazendo com que eles possam entender que não estão sozinhos nas suas lutas, nas suas batalhas, fazendo com que, ó Pai, o Seu nome seja exaltado e glorificado, porque eu tenho certeza, ó Deus, que quando nós estamos junto contigo no barco, a pesca é maravilhosa, todas as coisas fluem, ó Deus, e mesmo que venha a tempestade, o Senhor está ali para acalmar as situações das nossas vidas. Por isso eu peço, ó Deus, que vá de encontro às necessidades desse povo e faça com que eles possam exaltar o Teu nome por elas petições respondidas. Te louvo, te agradeço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.